Então tá, pessoal, ontem a gente parou nesse carinha cansado aqui, né? A gente falou de compensação cardíaca para hipertensão e hipotensão no sistema neural e renal, né? Ou mecanismos de compensação cardíaca, né? Renal e neural. E agora a gente vai falar um pouquinho de insuficiência cardíaca. A imagem já está mostrando tudo, né? O coraçãozinho está cansado, está insuficiente. Cansou. Então tá, vamos lá. Insuficiência cardíaca, então. Primeiro slidezinho aqui apenas para lembrar vocês e mostrar o fluxo normal, né? O caminho normal do sangue no coração. De átrios em direção a ventrículos. Cadê o mouse aqui? De átrios em direção a ventrículos, né? O átrio direito recebe sangue venoso da cabeça e parte atórica e abdômen através das cavas, né? O átrio esquerdo recebe esse sangue dos pulmões. Ambos despejam o volume de sangue nos ventrículos que ejetam o sangue, o lado direito para os pulmões através da artéria pulmonar e o esquerdo através da artéria aórtica para todo o corpo. Tá? Só para lembrar, nosso coraçãozinho. E aqui a gente tem umas imagens de um coração normal. Bem, aqui tem um coraçãozinho normal, né? Um coraçãozinho com hipertrofia, né? Um aumento da massa muscular. Nesse caso aqui é uma hipertrofia esquerda, né? Pode ser direita, esquerda ou bilateral. Tá? Um aumento da massa muscular. E um coraçãozinho dilatado, que é aquele bem contrário dali, né? Houve uma flacidez muscular, houve uma dilatação, o músculo já está flácido, né? Da mesma forma, pode ser direita, esquerda ou dilatado. Aqui está mostrando mais os lados esquerdos, né? Que é a parte de ejeção. Tá? Assim como a gente pode ter uma insuficiência cardíaca direita, uma insuficiência cardíaca esquerda ou bilateral. Normalmente, as insuficiências cardíacas iniciam por um dos lados do coração. Normalmente começa pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. E se não tratada, tendem a avançar, né? E vão se tornar, então, uma insuficiência bilateral. Tá? Aqui está mostrando, né? O coração dilatado, os dois ventrículos dilatados, né? Não pode ser tanto de um lado quanto o outro do outro, ou dos dois. Tá? Aqui nós temos uma hipertrofia. Essa hipertrofia, quando ela é concêntrica, ou seja, aumento do músculo em direção ao interior, ela se torna muito mais prejudicial do que se ela fosse excêntrica, se ela aumentasse o tamanho do músculo do lado externo, né? Mantendo o volume de ventrículo normal. Aquele barbeiro, né? A doença de Chagas, a pessoa, o Chagal, né? A pessoa que tem Chagas, não todos, tá? mas a doença de Chagas, né? O Trypanosoma monocruzi, ele é responsável por causar isso, por causar uma hipertrofia concêntrica em ventrículos. Ou seja, quanto mais a doença vai avançando, maior vai ficando a massa muscular de ventrículos em direção ao interior e menor o volume de sangue ejetado. Tá? É uma patologia complicada dentro do barbeiro, né, do Trypanosoma, isso aí, porque tem muita coisa que fazer, né? Como é que tu vai tirar o músculo que está crescendo para dentro aqui? Existem técnicas cirúrgicas, mas a tendência... Então tu tem que
Eu nem sei direito o tratamento que você faz para aquele trimpanossomo, né? Mas, se não tratado, nós vamos ter um aumento da massa muscular aqui dentro. Enfim, então aqui eu mostrando dois tipos de problemas, né? O coraçãozinho normal, aqui uma hipertrofia, uma insuficiência por causa da dilatação, uma hipotrofia, né? O músculo mais flácido, tá? E qual é a causa que pode gerar uma insuficiência cardíaca? Bom, a causa é idiopática, como está aí embaixo, né? Ou seja, muitas coisas. Somatório de fatores, enfim. Né? Não existe uma causa única. Muita coisa pode afetar o nosso coração, muita coisa mesmo. Diz ali, algumas causas conhecidas da miocardiopatia, né? São genética, defeitos congênitos, infecções por vírus, fungos, parasitas ou bactérias, doenças autoimunes, doenças imunológicas autoimunes, né? Álcool, deficiência de vitamina B, tá? Que é a beriberi, uso de medicamentos, né? Tipo, principalmente corticoides, né? Corticosteroides. Então, esses medicamentos é possível ter miocardiopatia debatado pelas ações tóxicas de quimioterápicos, tá? Que são utilizados em câncer, no tratamento de câncer, né? Uso crônico de corticoides, tá? E muitos outros. Exposição a elementos químicos, né? Como, por exemplo, mercúrio, cobalto, chumbo, né? essas substâncias químicas, principalmente metais pesados também. Então, quer dizer, é muita coisa. Tem muito mais do que está aqui. Aqui alguns exemplos. Então, é idiopática. Isso que eu quero dizer para vocês. Pode ser multifatorial. Tá? Continuando aqui, nosso coraçãozinho, né? Mostrando de novo o ciclo, né? O coração, pulmões e corpo, representando todas as áreas do corpo. Então, pequena circulação é aquela que vai de ventrículo direito, pulmões e átrio esquerdo, né? Ventrículo direito, pulmões e átrio esquerdo. Então, essa é a pequena circulação. E a grande circulação é aquela que vai de ventrículo esquerdo para todos os locais do nosso organismo, corpo e, com exceção de pulmões, e volta ao átrio direito, tá? Para que está mostrando isso aqui? Está mostrando isso aqui para a gente ter uma noção do que vai estar afetado no caso de uma insuficiência unilateral. Sabe que insuficiência, como eu disse para vocês, pode ser só do lado esquerdo, só do lado direito, tá? Aqui só para dizer que, como eu tinha dito, né? É uma insuficiência, o coraçãozinho está cansado naquela primeira imagem, ou seja, o órgão não está conseguindo realizar a sua função. Ele está insuficiente em sua função. Ele não consegue sozinho, né? Não consegue mais atuar como deveria. Ele está insuficiente. Ou seja, qual é a função cardíaca? Bombeamento, bombear sangue para nutrição tecidual. Essa é a principal função do coração. Manter a pressão arterial adequada, né, para o fluxo sanguíneo adequado à demanda do nosso organismo. Então, nós necessitamos estar sempre com uma pressão sanguínea adequada para isso. Se o coração começar a bombear menos, com menor pressão, ele se torna um coração insuficiente, e mandando pouca carga, ou melhor, pouco fluxo sanguíneo, né, à frente para a nutrição. Então, isso aqui é uma condição em que o coração não consegue bombear o sangue de acordo com a demanda tecidual. Então, quer dizer, não está conseguindo injetar o necessário, o mínimo para nutrir nossas células, manter nosso organismo vivo. Só faz a custo de aumento da pressão de enchimento ou a pré-carga. Ou seja, só se conseguir, né, por algum mecanismo, aumentar a sua carga, aumentar o seu fluxo sanguíneo. Como é que ele vai fazer isso? Bom, o mecanismo de controle que a gente viu agora há pouco, né? Ontem, semana passada, mecanismo renal e neural tentando elevar essa pressão, né? Ou seja,
Até quando a pessoa está compensando, ou seja, a pessoa pode até ser ter uma insuficiência cardíaca leve, de grau bastante leve, moderado, e no organismo dela compensa, ou seja, o sistema nervoso ou o sistema renal estão atuando, mantendo essa pressão em níveis normais, ótimo. Então ele até consegue fazer isso. A hora que essa pressão de pré-carga, ou seja, qualquer compensação que não consegue mais manter, né, o volume de enchimento normal para que ocorra a ejeção, aí a gente começa a ter problemas que têm que ser tratados com medicamentos. Tá? Aqui fala no ventrículo esquerdo, mas hoje vocês podem ser qualquer um dos dois, tá, gente? Ou no outro, ou em ambos. Tá? A pressão de sangue, o que é pressão diastólica, afinal, ou pré-carga, né? É aquela pressão que está dentro do ventrículo, certo? O volume de sangue, aquela pressão que está dentro do volume, lá no ciclo cardíaco, um pouquinho antes de começar a injeção. Tá? Aqui tem um tiozinho sentado lá no Aleixo. Tá? Síndrome congestiva pulmonar. Esse é um dos tipos de problemas advindos da insuficiência cardíaca. Agora, qual o lado do coração? Aumenta o trabalho respiratório, W é trabalho, né? Lembra disso? Aumenta o trabalho respiratório e estimula os receptores J pulmonar, provocando sensação de dispneia. Bueno, o que acontece? Vamos aqui. Vou mostrar essa imagem para vocês. O coração está insuficiente, ou seja, ele não consegue bombear sangue à frente. Se ele está insuficiente em sua função, não consegue ejetar, não consegue ejetar carga suficiente, posso dizer para vocês que ele não tem força para isso, né? Ele não tem força para ejetar esse sangue. Alguma coisa está provocando, principalmente a falta de força nesse organismo, ou falta de força. Aqui eu falo só de um lado, né? Falta de força, o músculo está flácido, ou falta de volume, não tem volume para jogar sangue à frente. Tá? Mas o que acontece? Imagina vocês indo de carro, né? De um ponto a outro. Aqui em Santa Maria, da Universidade para o centro, quem não conhece, são quase 10 quilômetros do centro até a universidade. Né? Da Universidade para o centro, ou vice-versa. Vocês estão indo de carro e começa no horário do rush, aquele horário que todo mundo quer sair junto para voltar para casa ou para ir almoçar, um engarrafamento, começa um fluxo diminuído. E é mais ou menos isso que acontece no nosso coração. Quando nós estamos com o coração insuficiente, seja lá de qual dos lados for, lentamente, como ele não consegue mais ejetar, o sangue acaba se acumulando, ou seja, o fluxo diminui o fluxo de ejeção e o líquido começa a ficar acumulado. E começa a se acumular. Começa a ir um fluxo mais lento retrógradamente. Como assim? Se nós tivermos uma insuficiência cardíaca esquerda, como está nessa imagem, por exemplo, tá? Insuficiência cardíaca esquerda, se o lado esquerdo do coração está insuficiente, nós vamos ter problemas antes dele. Por quê? Se o lado esquerdo, eu disse que a insuficiência cardíaca é esquerda, ou seja, o direito está normal. O coração direito está normal. O coração esquerdo está insuficiente. O coração direito ejeta volume de sangue suficiente para a árvore pulmonar para fazer troca. Esse sangue retorna ao átrio e ventrículo esquerdo. Só que o coração esquerdo não tem força, que ele está insuficiente para ejetar esse volume. Se ele não tem força, o sangue começa a se acumular. Lentamente, um pouquinho de sangue, metade de um ml, ou menos da metade de ml, começa a se acumular. Porque ninguém fica insuficiente de uma hora para outra de derrubar a pressão de 120 para 90. Não, começa 120. Daqui a pouco 119,999 de pressão.
Passou uns meses, 119,8, né? Lentamente, uma doença lenta, bem devagarito. Tá? Quando percebe que com esse quadro que eu vou montar para vocês aqui, porque já está bem mais agravado. Então, voltando ao exemplo, se nós tivermos uma insuficiência cardíaca esquerda, seja ela por que for, ou porque não tem força, ou não tem capacidade para esse fluxo que está recebendo, vai ejetar menos sangue está sendo ejetado. Se ele está ejetando menos sangue, mas está recebendo o volume suficiente, porque o lado direito está normal, antes desse aqui antes do esquerdo, começa a se acumular. Ele não injeta tudo, então começa a acumular. Ou seja, o fluxo começa a ficar lento, como o engarrafamento do carro que eu falei para vocês. Eles começam a andar mais devagar. Lentamente começam a andar de carro. E o fluxo que demoraria, né, vocês fazerem 10 minutos do centro da universidade, agora vocês estão demorando meia hora, 40 minutos. Por quê? Porque está lento o fluxo. Como o fluxo fica lento, a pressão dentro do vaso vai aumentar. A pressão dentro do vaso vai aumentar. Nestes vasos, artérias de grande calibre, veias e arteriolas, nós temos parede muscular, temos parede de colágeno, que dão estrutura ao vaso. Agora, nós temos um tipo de vaso chamado capilar, que não tem parede muscular, que é poroso, é fenestrado, que faz trocas. E qual é o capilar que está antes do ventrículo esquerdo? Os capilares que estão antes do ventrículo esquerdo são os capilares pulmonares. E aqui nos capilares pulmonares vai sair líquido, vai entrar líquido, fazendo troca e nutrição de tecido, mas também fazendo troca de oxigênio. Né? E aqui nós temos uma pressão aumentada por causa da insuficiência cardíaca esquerda e acumula líquido no pulmão. Acumulando líquido no pulmão, nós vamos ter um quadro, né? Um quadro de congestão pulmonar. Onde é que está aqui? Eu tinha lido em algum lugar. Compromete o ventrículo esquerdo, tá? Compromete o ventrículo esquerdo, e aí nós vamos ter um quadro de congestão pulmonar, ou seja, vulgarmente falando, a gente vai ter acúmulo de líquido nos pulmões, ou melhor dizendo, edema pulmonar. Então, se a gente lembrar que eu falei de edema, lá que a gente falou em fluxo sanguíneo, um pouquinho antes que a gente falou de sistema linfático, que tem líquido que entra, líquido que sai, o linfático drena aquele líquido que normalmente não consegue retornar, normalmente não retorna, né? Então ele drena e traz de volta para a circulação, tá? Lembra disso? E aí uma das causas de edema é a insuficiência cardíaca. Eu devo ter falado para vocês lá que os vermes, né, os eumintos intestinais causam edema. Então, se for um animalzinho novinho, até devo ter dado esse exemplo do cachorrinho barrigudinho, normalmente, quando a gente pega um filhotinho, a gente vê barriguinha cheia, a gente já pensa em verminose. Agora, se for o mesmo cachorro antigo, um cachorro velho, né, um cachorro idoso, a gente não pensa em verminose nesse cachorro idoso. A gente vai pensar numa insuficiência cardíaca. Tá? Aqui, a insuficiência cardíaca, que eu quero mostrar para vocês, é que antes do local insuficiente, nós vamos ter edema, nós vamos ter acúmulo de líquido. Então, se a insuficiência cardíaca é esquerda, os capilares que estão imediatamente antes, nesse circuito aqui, o que está antes do coração esquerdo? Coração direito não. O que está antes do coração esquerdo é pulmões. Coração esquerdo, pulmões, coração direito. O que está antes do coração direito? Nosso corpo como um todo. Né? Nosso corpo como um todo. Mas normalmente, por ação da gravidade, o edema não se vai se dar na cabeça. O edema vai se dar no abdômen, na barriga. Ou o que está antes de barriga? O que está antes de abdômen? O fígado. Tá? Está aqui ele, o fígado. Então, antes do coração direito, nós temos fígado. Porque todo aquele sistema porta-hepático, todo aquele trato digestório com
rica vascularização, cerca de 7 a 10 metros do intestino, que estão aqui por aqui, vão carregar esse líquido, esse sangue, com nutrientes para o fígado. E o fígado metaboliza e manda para o coração, através da cava caudal. Agora, antes do coração direito, nós temos os fígados capilares que estão ali dentro. Então, ocorre acúmulo de líquido no fígado e também cavidade. Tá? Então, voltando um pouquinho aqui, a síndrome congestiva pulmonar, ou edema pulmonar, pode ser dado por diversos fatores. Se vocês pegar um estetoscópio e auscultar o pulmão de um animalzinho e tiver um estertor líquido, né? Vocês não vão escutar aquele som de vento, vão escutar um som de bolhas, né? Vão escutar um som de bolhas, som líquido, som que lembra vocês bolinha de sabão. Se você escutar isso, ele tem um líquido no pulmão, mas nem sempre isso é insuficiência cardíaca. Pode ser uma pneumonia, pode ser outro motivo, pode ser outra coisa. Né? Mas, juntando todo o quadro, idade, que vocês outros exames oculares, vocês podem chegar à conclusão de uma insuficiência cardíaca. No caso de edema pulmonar, a insuficiência cardíaca é esquerda. Tá? Em caso de insuficiência cardíaca direita, nós vamos ter acúmulo de líquido no fígado. Tá? E olha esse tiozinho aqui, ó. Olha a pancinha do tiozinho. Né? Esse é um acúmulo de líquido abdominal. Não precisa ser tanto assim, né, gente? Não precisa chegar a essa quantidade de líquido aqui, que é isso aqui, para foto, né? O cara deixou, acho que por gosto, para poder estar na revista. Tá? Então, acúmulo de líquido abdominal, porque é o órgão, o local, melhor dizendo, são os capilares que estão imediatamente antes do coração direito. Insuficiência cardíaca direita começa a acumular líquido, e aqui, lembra que esse lado está insuficiente. Na insuficiência cardíaca direita, o direito está insuficiente, o esquerdo está normal. Tá? Então começa a acumular líquido e vai e se acumula. Forma edema, que pode ser edema no fígado, que se não tratado vira uma cirrose hepática, tá? Morte tecidual, e edema abdominal. Tá? E a insuficiência cardíaca esquerda, ó, ali líquido dentro dos alvéolos, líquido cheio de aguinha, ó, edema pulmonar, acúmulo de líquido nos pulmões, acúmulo de líquido nos alvéolos. Certo? Ó, um cachorrinho com ascite. Acúmulo de líquido abdominal. Vê que não é um filhote, dá para ver tranquilamente que não é um filhote, é um cachorrinho mais velhinho, né? Barriguinha bem acentuada. Tá? Não é obesidade, porque a gente nota que a coluninha dele aqui está querendo aparecer, os ossinhos. Quer dizer, ele não é um cachorro obeso, ó, a estrutura dele não é de um cão obeso. Se vocês taparem daqui para baixo, né? Eu vou fazer isso no futuro, botar uma tardinha aqui e depois tiro. Tu vai achar que é um cachorrinho normal. Olha a pancinha dele. Isso aqui é água, é líquido. Né? É líquido. O que você faz? Normalmente, qual é o sintoma desse cachorrinho? Qual é o problema disso aqui? O cachorro tem tosse noturna. O cliente de vocês, o dono do cachorrinho, vai chegar com queixa que o cachorrinho tem tosse noturna. Ele tem cansa muito. Ele quase não faz exercício. Por que ele tem tosse noturna? Porque quando ele deita, comprime esse líquido, né, o que dificulta o diafragma de se expandir e fazer o trabalho respiratório. Então, diminui aqui o fluxo. Né? Pode ter tosse, até tosse também, por edema nos próprios pulmões. Tá? Mas a ascite também dá esse problema. O cachorro gosta de ficar só sentado, dorme sentado, porque por ação da gravidade o líquido se depositar para baixo, para facilitar o trabalho respiratório. O diafragma começa a trabalhar melhor aqui, para provocar um movimento respiratório normal. Tá? Aqui o que você faz? A primeira coisa a fazer é drenar isso aqui. Vamos pegar uma agulha, vamos furar com cuidado, como vocês vão aprender lá na clínica. Tá? Vamos furar aqui e tirar o excesso de líquido. Pelo menos para dar uma vida
boa, momentânea para esse animal, para começar a tratar. Vão tirar o excesso de líquido, vão drenar esse animal. Aí vão ver até a cor desse líquido. Se for um líquido translúcido, né, um transsudato, né, não tem muita proteína, ele é transparentezinho. Agora, se é um líquido amarelado, laranjado, um exudato, é um líquido mais com proteínas. A gente não pode tirar muito desse líquido, porque a proteína é necessária para o animal. Então, tem que ter isso, você vai aprender lá na clínica como se faz. Se tira muito, se não tira. Se tira só um pouquinho, não tira nada. Tá? E aí, o que você faz? Medicamentos, fármacos. Um fármaco para que aumente a força de contração do coração. Um fármaco que digitalize o coração, ou seja, mantenha uma frequência. Então, vamos dar um digital com um inotrópico positivo, né? Aumentar a força, inotrópico positivo, que aumente a força cardíaca. Tá? Se precisar dar um remédio para enxugar isso aqui, como enxugar? Um diurético? Dá um medicamento para te enxugar, vamos tirar líquido, vamos dar um diuréticozinho para ele, porque o rim vai tentar conservar a proteína, sai líquido apenas. Né? O rim vai conservar, se o rim não tiver patologia, se não tiver falindo também, nós vamos ter conservação dessas proteínas. Então, em termos clínicos, aumenta a força de contração, mantém a frequência e enxuga, limpa, tira a água. Ou seja, aumenta a força, dá um inotrópico positivo. Mantém a frequência, dá um digitálico. Né? E enxugar significa dar um diurético para esse animal. Tá? Nesse caso, a gente tem que dar uma classe que vocês vão aprender em farmaco daqui 2 semestres. Né? Em farmaco, você tem classe de diuréticos diversos, diurético de alça, diurético, nem lembro mais as classes, mas tem uma classezinha chamada também de diurético poupador de potássio. Você não pode dar um diurético que o animal vai perder muito potássio, porque se ele perder potássio, lembra que não tem potássio para repolarizar. Potássio, lembra que a gente falou lá no início do semestre, falta de potássio da cãibra, ou seja, uma contração que não se desfaz. E esse cachorro é insuficiente cardíaco. Se ele tiver uma cãibra, entre aspas, uma cãibra no coração, você acaba de matar o bichinho. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que vocês estão dando. A classe, vou dar um antibiótico. Calma, vamos ver qual é a classe, vamos ver o que esse animal tem e o que eu posso dar para ele. Não pode dar um diurético de alça nesse animal, tem que dar um diurético poupador de potássio, por exemplo. Certo? Não é qualquer um. Bom, isso vocês vão aprender em farmaco, vão aprender na clínica, na semiologia, enfim. Principais sinais da insuficiência cardíaca, né? Oceanose, a extremidade roxa, os lábios roxos, as mucosas arroxeadas e azuladas. Essa coloração azulada, que a gente enxerga nas extremidades e principalmente nas mucosas, né, se dá pela desoxigenação da hemoglobina, ou seja, a hemoglobina está desoxigenada, ela não está carregando nada. Tá? Uma desoxihemoglobina ou hemoglobina reduzida, diz aqui a coloração azulada, desde um azul claro até um lilás, né? Nas mucosas e nas palmas, nas pontas dos dedos. Por que se dá isso? Porque a hemoglobina reduzida, né, ela não está ligada a nada, ela não está conseguindo carregar oxigênio, certo? Possivelmente não está fazendo troca suficiente, que tem um edema pulmonar. Tá? Então, a quantidade normal de hemoglobina reduzida é de 2 gramas para cada 100 ml. Isso é normal. Tá? Mais que isso, nós temos problemas. E mais que isso pode acontecer no caso de uma insuficiência cardíaca. Então, isso aqui vocês enxergam. Mas nem sempre vocês vão enxergar isso aqui. Isso aqui já mostrar. É um caso bem agravado, né? Primeiros sintomas é fraqueza, cansaço, falta de ar ao menor esforço. Mas não pensem vocês que vocês nunca fizeram exercício físico e agora vão querer correr 10 quilômetros, vão conseguir correr 500 metros e vão estar lá com falta de ar e achar que estão em insuficiência cardíaca. Vocês estão insuficientes cardíacos ali, mas estão insuficientes cardíacos por falta de treinamento e não por uma patologia. Tá? Fraqueza, cansaço, falta de ar, tonteira, desmaio. Tá? Pode ocorrer cianose, isso aqui é uma coisa bem mais extrema. Tá? Quer dizer que, assim, não tratada, a insuficiência pode ocasionar mais problemas, né? Como os edemas que a gente falou. Aquele edema pulmonar, aquele edema cavitário, se dá
um agravamento de uma insuficiência, porque não está mais compensando o sistema renal e o sistema neural, sistemas autônomo, simpático, parasimpático e os rins, não estão mais conseguindo compensar, manter esse coração trabalhando normal. Então a gente começa a ter esses problemas. Lesão renal, porque chega menos tecido, menos sangue para o rim. Você começa a matar o rim porque não está chegando oxigênio para o rim. Mesma coisa hepático, acumulou líquido no fígado, ou está chegando menos aporte nutricional para esse fígado. Né? O processo é insuficiente, não está mandando um aporte nutricional. Então, aqueles nossos órgãos principais que precisam de um aporte nutricional vão estar morrendo lentamente. Tá? Edemas, né? Choque cardiogênico. A gente vai falar de choque cardiogênico e choque. A gente termina agora, mais um slide termina, é suficiente, a gente fala de choque. O que é choque cardiogênico? É uma patologia que o próprio coração se lesiona. É um choque e que o coração entra, a insuficiência é tão grave, que o coração não consegue nutrir ele mesmo. Lembra que a nutrição cardíaca... não tem slide para mim aqui. Mas a nutrição cardíaca, eu acho um slide. Assim também não, né, professor? Podia ter voltado lá. Poxa vida, tá difícil, hein? Não vai ter o coraçãozinho pra mim, hein? Que coisa, hein? Primeiro coração que eu Ó, lembrem que a nutrição cardíaca se dá pelas coronárias. Coronária direita, a coronária esquerda. Aqui, ó. O músculo cardíaco, apesar de ter sangue dentro, apesar daqui dentro ter sangue, ele não se nutre desse sangue daqui dentro, ele se nutre, como qualquer outro tecido, através de um sistema vascular que traz nutriente para o tecido trabalhar. Então, se o coração estiver tão insuficiente que não consegue nutrir a si mesmo, a gente entra em choque cardíaco ou cardiogênico. Né? Aqui, ó, o tal do choque cardiogênico. Lógico, não tratado, a pessoa vai morrer, o animalzinho não. Tá? Então, eu quero que vocês saibam aqui, em fisiologia, né? Nós estamos falando de patologia já, né? Uma fisiopatologia. Eu já estou até me passando do que a gente deveria falar em fisiologia, mas eu gosto, porque sempre essa curiosidade surge, então eu já botei até no programa, né, de dar isso aqui. Falando aqui é que eu quero que vocês saibam a fisiopatologia mesmo da doença, ou seja, uma insuficiência cardíaca esquerda vai te dar edema antes do coração esquerdo, ou seja, edema pulmonar. Uma insuficiência cardíaca direita vai te dar edema antes do coração direito, ou seja, edema cavitário ou hepático, né? Fígado. Vai dar problemas hepáticos ali, lesão hepática e edema cavitário. Pancinha cheia d'água, barriguinha cheia d'água. Tá? Esses são os dois locais de edema. Mas a insuficiência cardíaca bilateral, porque não foi tratada e se agravou. Vai dar edema em tudo, então. Pode dar. Não é, isso também não é regra, né? Não é via de regra, mas normalmente o que acontece. Tá? Só para lembrar, né? Então, e mostrar para vocês que às vezes acontece a tal de arteriosclerose, acúmulo de líquido e entupimento, né, de um vaso, ou acúmulo de gordura, né, acúmulo de gordura, e aí volto lá naquele slidezinho que eu vi que eu passei, volto aqui só para lembrar vocês, né, que eu falei isso aqui na primeira, segunda aula de cardio, que os nutrientes do trato digestório, né, vão através de capilares e voltam ao coração. Quais eles? Carboidratos, glicose, vitaminas, minerais, sódio, íons, enfim, né, proteínas, aminoácidos, tudo isso passa do trato digestório para dentro de um vaso sanguíneo e do vaso sanguíneo volta para o coração. Agora, lipídios, gorduras, aliás, vem no vaso sanguíneo, todos esses nutrientes que eu disse em vaso sanguíneo,
pega o sistema porta-hepático, né? Entra no vaso sanguíneo e vai para o coração. Mas antes do coração, esqueci de falar, antes do coração ele passa no fígado, né? Passa no fígado e ocorre a metabolização de todos esses nutrientes absorvidos. Então, o fígado serve para isso, né? Serve para detoxificar e para uma fábrica de nutrientes, a formar neoglicogênese, a gliconeogênese, a formar nutrientes, né? Proteínas, síntese de proteínas, enfim. Então, captura lá o aminoácido, o peptídeo, sintetiza a proteína no fígado. Todos os nutrientes, então, fazem isso, ganham via corrente sanguínea, capilar, chega ao fígado e depois volta ao coração e aí circula, né? Lipídio não. Lipídio entra no linfático, lá no trato digestório, dentro das velocidades intestinais que fazem a absorção de nutrientes, né? Lá dentro daquela velocidade tem um capilarzinho, mas também tem um linfático. E a gordura entra para o linfático e daí vai direto para o coração. Não passa em fígado primeiro, vai direto para o coração. Tá? Vai passar no fígado depois ela faz a circulação, pode até passar no fígado aí, mas antes disso já se acumulou nos pneuzinhos, né? E não só nos pneuzinhos, antes disso se acumulou também no próprio coração, em artérias, em veias, principalmente em artérias, mais para baixo. Tá? Então, ocorre placa, por isso que é tão frequente acúmulo de placas de gordura ou arteriosclerose no próprio coração. Não, esse é o caminho normal. Quando a gente falar agora, semestre que vem, em gasto intestinal, vou voltar a falar nisso. Esse é o caminho normal. Normalmente, todos os nutrientes, com exceção de lipídios, são absorvidos no trato, ganham via capilar, né? Ganham a rede capilar e vão ao fígado para metabolismo. O metabolismo hepático, lá seja o que o fígado queira fazer com isso. Tá? Lipídio não. Lipídio é uma estrutura maior, não entra pelo capilar. Ele não consegue entrar no capilar. As micelas, aquelas não conseguem entrar, os ácidos graxos não conseguem entrar em capilar. Eles vão ganhar rede linfática, então. E aí vão direto para o coração. E aí que é comum o acúmulo de placa de gordura no coração. É aí que nós podemos ter. Por que se acumula tanto gordura no coração? Justamente por isso. É o primeiro local, chega e vai direto para lá. Tá? Mostrando então outras patologias, né? Por exemplo, as tais de varizes, tá? Problemas que podem ocorrer também. As varizes, eu tinha falado dessas válvulas que a gente fala lá em sistema vascular, né? Que serve para evitar que o fluxo sanguíneo retorne, né? Então vai subindo de andar a andar, né? Sobe para evitar o retorno, né? Então evita. Com uma válvula problemática, o retorno vai ocorrer, vai voltar sangue, tá? E vai se acumular, porque essa parede muscular já não está forte o suficiente, e vai acontecer. Se nós tivermos muitas mesmo, varizes, a gente pode estar prejudicando o retorno de sangue para o coração. A gente pode estar provocando uma deficiência de retorno venoso. Tá? E eu deixei esses slides aqui, porque agora eu quero falar com vocês de tal de choque cardiogênico. E isso aqui vai servir para que eu vou pincelar algumas ideias agora em choque cardiogênico. Então, a insuficiência cardíaca é isso, meu povo. É só isso. O coração está insuficiente. Ele não causa uma demanda nutricional suficiente, né, para conseguir manter os nossos órgãos vivos. Pode ocasionar, então, um monte de coisa, né? Mas o órgão já pode ter falência em órgãos, por causa que ele não está mandando nutriente suficiente. Podemos ter, e os primeiros sintomas são fraquezas, que o próprio coração não consegue ejetar sangue para o sistema nervoso central. Então, tontura, fraqueza, falta de ar, tudo isso. Tá? Enfim. E o edema pulmonar, insuficiência cardíaca esquerda, e o edema cavitário, insuficiência cardíaca direita. Tá? E vamos falar um pouquinho de choque cardiogênico. Na verdade, a gente vai falar de todos os tipos de choque aqui. Eu vou dar uma pincelada em choque cardiogênico, vou explicar o que é. Choque, depois a gente fala em choque anafilático, choque circulatório, choque, cadê o outro? Anafilático e histamínico, tá? Choque cardiogênico. É aquilo que a gente falou aqui, ó. Choque cardiogênico. Que o coração se torna
tão lesado, tão fraco, que acaba se lesionando e ele vai ficando lesado, e ocorre um problema que a gente vai ver aqui. Então, o choque cardiogênico é isso aqui, ó. É quando o coração se torna incapaz de contrair com a força suficiente para bombear sangue para a própria nutrição, ou seja, para a árvore arterial dele, para a própria nutrição. Então, ele começa a não conseguir se nutrir. Ocorre insuficiência cardíaca e morte dos tecidos periféricos, em consequência, isquemia periférica. Essa condição é denominada choque coronário, cardiogênico ou choque cardíaco. Tá? Essas três nomenclaturas são usuais. O choque cardíaco ocorre quase sempre perda de 40% do ventrículo esquerdo e são infartados. Tá? A morte ocorre em cerca de 85%. O que acontece? Então, ocorre uma lesão, que normalmente advindo de um infarto ou um infarte, tanto faz, os dois termos são usuais utilizados e são corretos. Tá? Um infarto do miocárdio, um infarte do miocárdio. O que significa isso? Eu acho que tem aqui atrás. Não, está aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Infarto, né? É uma lesão testoisquêmica, ou seja, por algum motivo, uma região do nosso ventrículo, tanto direito quanto esquerdo, ou ambos, não está recebendo aporte nutricional. Esse motivo pode ser um acúmulo de uma placa de gordura, que eu mostrei a imagem ali antes. O que eu fiz? Apertei. Sai. Uma placa de gordura. Ele deu o link porque eu apertei em cima do link. Tá? Sabe por quê? Uma placa de gordura que está aparecendo o link aqui. Que está aqui. Ou um espasmozinho. Pode ser um espasmo na musculatura da artéria. Tá? Pode ser também um trombo. Um trombo que se desprendeu de algum local. Uma trombose. Por motivo de uma trombose ou por um trombo de um coágulo. Um coágulo que vem entupir aqui também, que não está aparecendo, não tem imagem para isso, mas pode ser. Então, por algum motivo, houve uma obstrução em algum local. Se houve uma obstrução em um local, a partir daquela obstrução não passa sangue. Então, obstruiu aqui, entupiu, para cá não passa. Para cá não chega aporte nutricional, para cá não chega oxigênio. Então, ocorre o que disse ali, né? Uma isquemia. Então, olha aqui, ó. Uma lesão tecidual isquêmica, ou seja, falta de oxigênio, o que leva a uma morte daquelas fibras musculares. Então, o infarto se dá por algum motivo onde nós tivemos um problema que não possibilitou a oxigenação de algumas fibras cardíacas. E aquelas fibras cardíacas vieram a morrer. Tá? Como é uma fibra muscular, ela vai ser refeita e reposta, mas não é de um dia para o outro. É a mesma coisa se você tem uma lesão muscular. Vocês viram o pessoal aí, atleta, que tem uma lesão muscular, às vezes fica meses para recuperar aquela lesão muscular, que rompe fibra muscular, que morre fibra muscular. Então, ficam meses. Agora, imagina ficar meses com o coração não funcionando direito, não contraindo. Então, é um problema mais grave do que uma simples lesão muscular. A lesão muscular, tu levanta a perna ali, tá, vou ficar com 6 meses com a perna parada, agora vou ficar 6 meses com o coração parado, não tem como, tá? Então aqui, ó, para oclusão, geralmente associado a defeito de perfusão sanguínea, oclusão do suprimento arterial ou da drenagem venosa, mesma coisa, tá? Foi o que eu falei ali. Essa situação vai levar à morte celular, necrose, né, que vai desencadear uma reação inflamatória local. Nem todos os infartos são detectados. Existem os tais de microinfartos, que a gente nem fica sabendo, né? Alguns são funcionais chamados microinfartos, sendo detectados apenas em dosagem de enzimas marcadores de necrose. Às vezes, eu tenho um colega, um conhecido, que agora faz muito tempo que eu não falo com ele, anos e anos que eu não falo com ele, mas quando eu falava com ele ainda, pouco antes de a gente, por motivos da vida, né, foi para outra cidade, essas coisas tudo, a gente se conversava mais, ele tinha tido no médico e estava se sentindo muito bem, foram fazer exames, né, fizeram essas dosagens enzimáticas e viram que ele já tinha tido alguns microinfartos, ele estava com cerca de 5 ou 6, sei lá quantos, microinfartos e nem sabia, tá? Não tinha,
Porque não foi, foi um probleminha lá numa célulazinha, 2, 3 que morreram. Estavam sendo repostas, morreram, estavam sendo repostas, bem. Não foi uma lesão que abrangeu metade do ventrículo, por exemplo. Foi uma lesãozinha que matou uma célula, 2, 3. Tá? Aí que ele se apavorou, aí que não foi fazer dieta. Tá? Então, o choque cardiogênico, vamos dizer aqui, é uma patologia, um problema, que se torna grave quando mais de 40% do ventrículo está infartado. Aqui fala esquerdo, mas qualquer um dos dois, né, gente? Quando mais de 40% dele está infartado. Aí a gente já começa a entrar em problema de choque cardíaco. Ou seja, menos que isso nós não vamos sentir esse problema do choque aqui que eu vou falar. Mas de 40 a mais vai acontecer. Ou seja, o ventrículo tem metade da sua capacidade, né? 60% apenas da capacidade. Tem pouca fibra muscular. Toda aquela da quantidade de fibra muscular para ejetar, 40% estão mortas. Ou seja, não vai ejetar o volume total. Então ele não vai conseguir nutrir a si mesmo. Né? O primeiro ramo que sai na artéria aórtica já é o tronco coronário. Então, o primeiro sanguezinho que sai já é para nutrir o próprio coração. Justamente isso é um mecanismo anatômico para o próprio coração ter um aporte nutricional suficiente. Então, o choque cardiogênico, gente, não é uma coisa assim para acontecer. Né? Isso aqui é uma insuficiência cardíaca muito avançada, um problema, ou como isso, um infarto, né? A pessoa está muito bem, dá um entupimento numa artéria, bom, caiu. Né? As células morrem na hora por falta de oxigenação e para de bombear. Tá? Ou seja, não bombeia sangue suficiente, não nutre o próprio coração, e aí todo o coração não recebe aporte de oxigênio, aporte de nutriente. Então todo o coração morre. Tá? O que mais que tem aqui? Então, está falando aqui, a baixa pressão que ocorre durante o choque reduz o suprimento coronário, né? O que torna ainda mais fraco o coração, e isso agrava mais, acabando com o processo do círculo vicioso de deterioração. Então, o que fala nesse círculo vicioso? Eu falei agora há pouco, um caso drástico, né? Dá um infarto fulminante na pessoa. Infarto fulminante deu um trombo lá, um problema que 40% a 50% do coração ficou isquêmico. Então, chegou ali, bloqueou, metade do coração já ficou isquêmico, ejetou pouquíssimo nutriente, não chega aporte nutricional para o coração, alguns segundos, minutos depois, então, não tem nutrição para todo o coração morre. Isso é um infarto fulminante, né? Então, que a pessoa morreu na hora. Agora, um infarto ou seja, esse infarto fulminante se deu com um choque cardiogênico fulminante, um choque grave. Mas aqui está falando do círculo vicioso. O que é? É quando começa uma coisa lentamente, a tal de bola de neve. Então, algumas fibras musculares morreram. Algumas. Menos daqueles 40%. Algumas fibras musculares morreram. Mas o trombo, o coágulo, a gordura que está entupindo a artéria, continua lá. Aquilo ali causou um bloqueio arterial que matou algumas células cardíacas. E algumas células, então, morreram. Como algumas células morreram, a força não é total. Nós temos menos força de ejeção, injeta menos. E se ejetou menos, então, a baixa pressão ocorre durante o choque, reduz o suprimento. Então, reduz o suprimento do coração. Começa a chegar menos sangue para o coração, para o próprio coração. Se começa a chegar menos sangue para o coração, pode ser que, como chegando menos sangue para o coração, algumas outras fibras venham a morrer por causa disso. E o trombo estando lá, ele continua entupindo. E aí, se morrer um pouquinho mais de fibra, o coração se torna mais fraco, e ejeta menos, e nutre menos o coração, que mata mais fibras, e se torna mais fraco, ejeta menos, nutre menos o próprio coração, e acaba morrendo mais fibras musculares ainda, ou seja, acaba acontecendo o tal de círculo vicioso, a bola de neve morro abaixo. Então, se não for tratado e nós tivermos uma insuficiência cardíaca tão grave que vai iniciar o choque, esse choque, se não for tratado a tempo, vai acabar lesando o coração de uma maneira irreversível. Acontece a tal de bola de neve, um ciclo vicioso de deterioração. Tá?
No choque cardiogênico causado por infarto, esse problema fica muito complicado pela trombose já existente. Então, quer dizer, como eu disse, o trombo ainda está lá, o bloqueio ainda está lá. Mas é que eu já tinha falado, né? Sim, ó, num coração normal, como o de vocês, o meu, graças a Deus, né? Para a gente conseguir chegar a um choque, tá, gente? Um coração que está bom, que está normal, para chegar ao choque, tem que reduzir a pressão a 45. Olha, de 120 para 45 tem que reduzir muito a pressão. Vocês vão ter que ter uma hemorragia, perder muito líquido, tá? Não é uma reduçãozinha pequena. Agora, se tu já tem um coração, que tu já tem um problema de coronariano, de bloqueio coronário, tu já tem um coração que ele já teve alguns infartos, que ele já não é sãozinho, às vezes a pressão caindo ali para 80, 90, já pode começar o ciclo de vicioso de deterioração. Tá? Mas normalmente isso é difícil, tá, gente? Estou falando que isso aqui é um choque cardiogênico, uma situação extremamente grave. E também não é muito comum. Quer dizer, é comum, mas não é a primeira coisa que vai acontecer na vida de vocês. Vai ter muitos sinais antes para que ocorra o tratamento disso aí. Pressão é extremamente importante, perdi até mesmo cursos, períodos de hipotensão. Tá, tudo bem. Né? O infarto, mais conhecido, é o infarto do miocárdio, o infarte do miocárdio. Tá? O infarto cerebral, que também é infarto, né, gente? Porque falta nutriente, isquemia cerebral, é chamado de AVC. A gente não chama de infarto cerebral, a gente chama de acidente vascular cerebral. Né? Ou, antigamente chamavam de uma isquemia, quando é um infarto isquêmico, ou hemorrágico, quando é um infarto hemorrágico, né? Então, uma hemorragia no cérebro, uma isquemia no cérebro, o pessoal dizia. Hoje é um acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico ou hemorrágico. Né? Isquêmico por um trombo que não está levando, algum motivo que não está passando sangue para aquela região, e não está levando ao aporte nutricional. E o hemorrágico, porque extravasou, arrebentou, hipertensão, por exemplo, a pressão é tão grande que o vaso não suporta, arrebenta o vasinho, né? E derrama sangue por aqui, onde teve o extravasamento, onde teve a ruptura do vaso, e logo adiante não vai chegar o sangue. Então também ocorre o mesmo, quase o mesmo processo. Só que o motivo de um foi uma falta de aporte nutricional, e o outro foi que o aporte nutricional você perdeu antes do caminho. Tá? Como é que você trata isso? É complicado. Muitas vezes o paciente morre antes, né? Morre antes, né? O paciente morre, deixar cardiogênico antes que os processos compensatórios, como, por exemplo, né, o próprio sistema nervoso, o próprio sistema não consigam fazer alguma coisa. Tá? O tratamento da pessoa, o tratamento dessa condição é um dos mais importantes problemas, a imediata digitalização do coração, fortalecer o coração, caso o músculo ventricular funcione, remanescer, meu Deus, estou lendo mal, né? A imediata digitalização do coração para fortalecer o coração. Caso o músculo ventricular funcional remanescente mostre sinais de deterioração, ou seja, se ainda tiver alguma coisa funcional, né, que sobrou remanescente, vamos tentar dar uma medicação para aumentar a força de contração desse músculo, para que ele consiga ejetar o suficiente, pelo menos, para manter o coração. Tá? Bom, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que, se o coração não está conseguindo manter nutriente para o corpo, nós vamos ter que achar esse nutriente de outro caminho, né? Perfusão de sangue, transfusão sanguínea. Vamos mandar nutriente para esse cara, botar esse cara ligado em alguma coisa, botar o coração não está conseguindo mandar, vamos deixar ele tomando sangue, para o sangue chegar e nutrir tecidos, ou até mesmo plasma, né? Não tenho sangue, vamos fazer transporte de plasma, é proteína, é líquido, e não tem uma pressão. Tá? Então, fazer transfusão, né? Ou perfusão de plasma e sangue. Tá? Também medicamentos que eleve a pressão arterial, né? Enfim. Se a PA puder ser elevada o suficiente, o fluxo sanguíneo coronário pode ser aumentado o bastante para impedir o círculo vicioso, até que os mecanismos compensatórios apropriados possam corrigir. Nem sempre acontece isso, né? E aí diz aí que é o vermelho que está feio. Ó. Até mesmo com a melhor das terapias, uma vez iniciada a síndrome, ou seja, o ciclo vicioso, né?
com a pressão arterial permanecendo por até 20 milímetros de hidrogênio abaixo do normal por mais de uma hora, 85% dos pacientes morrem. Isso aqui é aquilo que a gente vê nos filmes, né? Levou um tiro, hemorrágico, sofreu um acidente e chegou o socorro a tempo, né? Só que o tempo que chegou o socorro até ele conseguir chegar num centro médico, receber uma transfusão de sangue, receber um cuidado para parar de perder sangue, enfim, né? A pressão se manteve baixa, muito baixa, por muito tempo. O que acontece? Não tem aporte nutricional para os tecidos. Vai ocorrer falência renal, vai ocorrer falência hepática, vai ocorrer falência pulmonar, vai ocorrer falência um monte de órgão. Morte cerebral por forte de... Ou seja, não adianta. Aí vai chegar lá e diz, tu chega e o médico diz, ele já está morto. O coração está batendo, mas já tem morte cerebral, já tem morte renal. Não adianta mais. Mas tu não faz transfusão. Não adianta. Os tecidos já morreram. Isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes não adianta fazer transfusão, não adianta nada, porque já ocorreu morte do rim. Não teve por um tempo suficiente, aporte, ou seja, não teve aporte nutricional suficiente para o rim, por exemplo, por um tempo X, e aconteceu que as fibras musculares, as células renais morreram. E aí morreu, não adianta botar sangue que não vai voltar. Morreu, tá? Algum êxito tem sido obtido nas tentativas de salvar a vida do paciente com choque nesses casos abaixo, com os seguintes procedimentos. Remoção cirúrgica do coágulo, se for esse o caso. Cateterismo da artéria coronariana bloqueada, se for esse o caso também. Utilizar algum tipo de ativador de plasminogênio, ou seja, aqueles que para desfazer o coágulo, então uma droga que desmancha o coágulo. Então, os resultados são, por vezes, surpreendentes quando o procedimento é instituído na primeira hora, mas de nenhum ou pouco benefício após 3 horas. É o que eu disse, muito tempo sem nutrição para os tecidos, vai morrer tecidos. Então, aqui tem alguns procedimentos. O primeiro aqui, bem à esquerda, é a tal de ponte de safena. Então, aqui está bloqueado, tem um bloqueio ali em pretinho, vocês conseguem enxergar bem, o mouse, tem um bloqueiozinho, então um bloqueio, está em pretinho, aqui tem um outro bloqueiozinho. Então, por algum motivo que teve um bloqueio, uma necrose, tecido, sei lá, a artéria morreu, não sei o que está acontecendo ali, mas tem um bloqueio, e o sangue não estava vindo para diante. O que você faz nesse cara aqui, esse procedimento aqui, que é o tal de ponte de safena? A pessoa que está com uma ponte, duas, pode ter 3, 4, 5, Então, aqui tem duas, O que você faz? Você tira a artéria safena lá a veia safena, não a artéria, a veia safena lá da perna, da coxa, retira ela. Por que retira ela e não tira de outro vaso? Porque ela tem um tamanho suficiente, uma parede suficiente, forte, suficiente para aguentar isso aqui, aguentar a pressão aqui da hora. Mas não é qualquer artériazinha que você consegue botar aqui para fazer essa. Ela tem que aguentar, tem que ser um vaso que aguente a pressão de 120 que está saindo aqui na hora. Ou mais até, Tá? Então você faz com essa artéria porque ela tem um calibre ideal para isso. Essa artéria, essa veia, que ela chega aqui vai ser uma ponte arterial, Então tá. Pega uma veiazinha para fazer uma ponte arterial. E você faz então um bypass, ou seja, faz um caminho novo aqui, faz um desvio, Um bypass, faz um desvio. E aqui, vai ser uma ponte safena. Mas e aqui vai ficar sem neovascularizações, vão ocorrer com o passar do tempo, novas formações vão ocorrer, os vasos se refazem também. Não é de hoje para amanhã, mas passando ali uns 6, 8, 10 meses vai se fazer. Não a nova artéria safena igual, vai ter ramificações, pequenos capilarezinhos, venos que vão se formar por aqui, para restituir o fluxo. E aqui nós temos um stent, um stent, aqui gordura, uma placa de gordura, com cateterismo, você faz então, você passa uma sonda
Nessa sonda, então, tem um balãozinho na ponta com uma telinha de arame. Quando chega no local, lá de fora o médico infla o balão, o que faz com que essa telinha de arame se estenda, né? Fica abertinha, murcha o balãozinho e tira o catéter. Então tá aqui, vai ficar uma telinha, né, evitando o bloqueio lá na arteriazinha do coração. Tá? Então o stent é uma coisinha mais atual que está se usando hoje. Né? Bom, então isso é choque cardiogênico, gente. Choque cardiogênico é quando o coração não consegue se nutrir. Por algum motivo, o aporte nutricional não está chegando para o próprio coração. Então, o choque cardiogênico, o choque coronário, o choque cardíaco. Né? Então, ocorre um problema, uma lesão, que pode se agravar ou não. Se for tratada rápido, tudo bem. Né? Se não for tratada em tempo suficiente, pode levar à morte, porque ocorre o agravamento disso aí, ocorre aquele que eu disse ciclo vicioso, né? Morre 2, 3 fibras, aí o nutriente diminui, morre mais 4, 5, o nutriente para essas fibras cardíacas diminui mais ainda e vai, que morre tudo. Tá? Então é aquela condição choque cardíaco, cardiogênico ou cardiogênico e esqueci o terceiro termo. Tá? Enfim, essa condição é quando o próprio coração não consegue nutrir-se. A pressão dele, ou por algum motivo, o sangue injetado não está chegando para nutrir o próprio coração. E aí ele para de funcionar. Tá? Mas existem outros choques. Tem outros problemas, como, por exemplo, o choque circulatório. Tá? Que é quase a mesma coisa, só que o coração está íntegro. Nessa situação de choque circulatório, o coração está íntegro, o coração está normal, ele está conseguindo se nutrir tranquilamente. O problema não é no coração, mas nós vamos ter um choque, por outro motivo. Tá? Então, assim, o choque circulatório, inadequação generalizada de fluxo sanguíneo. Tá? Então, nós temos um baixo fluxo sanguíneo em todo o organismo. Tá? Em todo o corpo, a ponto de os tecidos serem lesados devido ao fluxo demasiado pequeno, especialmente pelo aporte muito pequeno de oxigênio ou também de outros nutrientes para as células. Ou seja, por algum motivo que não o coração, se for o coração é choque cardiogênico, por algum motivo que não o coração, está ocorrendo choque nessa pessoa. Então a gente chama de choque circulatório. O aporte nutricional para os tecidos está baixo. Pouco fluxo tecidual. Consequentemente, pouco aporte nutricional para esses tecidos. Tá? Isso aqui pode, depois, né, gerar uma lesão no sistema cardiovascular, musculatura cardíaca, parede de vaso, sistema vasomotor, ou seja, tá? Pode se deteriorar se isso aqui, se o choque circulatório, se continuar. Bom, causas fisiológicas do choque, então. O choque circulatório causado por diminuição do débito cardíaco. Tá? O choque decorre do débito cardíaco inadequado, né? Basicamente, 2 fatores que podem reduzir o débito. A normalidades cardíacas, né? Que diminui a capacidade de bombeamento. Tá? Por exemplo, infarto do miocárdio, que a gente já falou, estados cólicos do coração. Então, isso aqui é o que a gente já falou ali. Tá? É o tal de choque. Aqui o choque circulatório decorre da diminuição da capacidade de bombeamento cardíaco, determinado choque cardiogênico. É o tal do choque cardiogênico ou cardíaco. Tá? Isso aqui foi o que a gente viu. Agora, outros fatores que podem acontecer, né? Fatores que diminuem o retorno de sangue para o coração. O coração também. Mas agora eu vou ter um fator que vai diminuir o aporte de nutriente para o coração. Então chega menos sangue para o coração, entra aquele mecanismo de Frank-Starling, né? Ou regulação intrínseca. Chega menos, as fibras musculares se estendem menos, são elásticas, né? Vai ter menos elasticidade, vai se distender menos, vai contrair com menos força, vai agitar menos. E aí, começa a agitar menos, chega menos aporte nutricional para os tecidos e eles começam a entrar em falência. Tá? Então, o que
pode gerar uma diminuição, né, do nosso retorno venoso. Alguns causas que podem diminuir o retorno venoso, né, pode ser com diminuição do tônus do vasomotor, ou seja, uma diminuição do tônus dos músculos esqueléticos, né, que fazem pressão contra as veias para que aquelas válvulas venosas consigam trazer o sangue de volta. No caso, ali tinha uma imagem, quando eu mostrei para vocês, que eu já vou usar essas imagens para falar depois, de varize, né? Lógico, não é aquela varizinha na perna, tem que ter muito problema vascular, muito problema de varize, para que consiga derrubar esse retorno venoso, tá? Vasomotor, fluxo ou fluxo sanguíneo em algum ponto da circulação, especialmente na via de retorno venoso para o coração. Um grande vaso, uma grande veia bloqueada, uma grande veia, como é que se diz, com uma vasodilatação muito grande, que diminui o fluxo sanguíneo para o coração. Tá? Causas fisiológicas do choque. Choque circulatório sem diminuição do débito, então. Tá? Então, com diminuição do débito, é o choque cardiogênico ou diminuição do retorno venoso. Tá? Agora, outro choque circulatório. O coração agora, então, vai estar normal. Está chegando para ele um sangue normal, para ele também retorno venoso está normal. Tá? Diz assim, ocasionalmente, o débito cardíaco está normal ou mesmo acima do normal. E, no entanto, a pessoa está em choque. Tá? Então, quer dizer, o débito até pode estar até acima, pode até com hipertensão, mas a pessoa está em choque. Por que pode acontecer isso? Por exemplo, metabolismo corporal excessivo. Tá? De modo que até o mesmo um débito cardíaco normal é inadequado. Ou, né, ou de padrões anormais de tecido. Tá, muito bem. Até mesmo uma hipertensão que pode acontecer. Metabolismo corporal excessivo, né? A pessoa está com um metabolismo muito acelerado. Isso acontece muito em ingestão de drogas. Tá? Esses, que é aquele... Como é que é o nome daquela droga que a pessoa começa a usar? Êxtase. Né? Então, a pessoa fica com o metabolismo tão aumentado, tão excitado, tão aumentado, que mesmo o coração normal e sadio, às vezes não consegue dar conta do recado. Né? Uma overdose de drogas. Overdose de droga, o metabolismo aumenta tanto, a pessoa fica tão ligada, que precisa que o aporte nutricional dos tecidos fica tão grande que o coração não dá conta disso. Tá? E o coração é normal. Tá? Então pode ser metabolismo corporal excessivo ou padrões anormais de perfusão tecidual. Como assim? Por exemplo, aqui diz no choque séptico, né? Modo que ocorre uma perfusão tecidual, ou seja, aumenta a permeabilidade dos vasos. Diz assim, ó, de modo que a maior parte do débito cardíaco passa por vasos sanguíneos que não estão suprindo nutrientes desses locais. Essa condição são observadas mais frequentemente no tipo de choque denominado choque séptico, que também é frequentemente denominado envenenamento do cérebro. Um nome bem vulgar, né? Então, o que acontece no choque séptico? Tu é alérgico à picada de abelha, alérgico à picada de formiga, ou tomou uma picada, um escorpião, uma cobra, um veneno de alguma coisa, ou qualquer outro motivo que faça tu entrar em sepsemia, um choque séptico, né? No caso, que eu falei de alérgico, de picada, desculpe, esse choque anafilático. Aqui nós estamos falando de choque séptico, é sepsemia, é bactéria, tá? Desculpe. A função era conhecida antigamente pela designação popular de envenenamento externo, que é atualmente chamada choque séptico. É uma infecção amplamente disseminada por muitas áreas do corpo, sendo uma infecção transportada pelo sangue de um tecido para outro, causando danos. Tá? Então, o que acontece? Nós temos infecção, nós vamos ter muita... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu achei que fosse... Então a bateriazinha carrega. Quando a gente tem uma infecção, gente, mediadores químicos dessa infecção... carregadores, não vai carregar. Mediadores químicos dessa infecção acabam provocando, entre outras coisas, a liberação da histamina.
Né? Por que ocorre a liberação de histamina tecidual? Justamente para facilitar, quando for sangue lá, o movimento das células de defesa, para facilitar que macrófagos e neutrófilos cheguem no local. A histamina vai causar uma vasodilatação. E se nós tivermos uma sepsemia, se nós tivermos uma sepsemia, todo o nosso organismo está com uma infecção, está amplamente difundido por todos os tecidos. E aí nós vamos ter liberação histamínica generalizada, né? Uma liberação de histamina por todo o organismo, vasodilatação por todo o organismo. E aí aumenta a perfusão tecidual. O líquido sai do vaso a mais, porque os poros estão mais dilatados, os vasos estão mais dilatados. Então, um choque séptico, a pessoa entrou em choque séptico por uma sepsemia, né? Sepsemia, ou seja, uma infecção generalizada, que é uma infecção que chegou a outras partes do corpo pela corrente sanguínea, né? Isso pode, uma sepsemia pode, não sempre faz, mas pode levar a um choque séptico. E o choque séptico é justamente o excesso de histamina circulante por todo o organismo que leva a uma vasodilatação generalizada por todo o nosso organismo, o que provoca essa vasodilatação, uma saída de líquido a mais, uma perda tecidual, o que acarreta uma diminuição do retorno venoso. Chega menos sangue para o coração, então. Chegou menos sangue para o coração, dilata, menos contrai, menos diminui a pressão de ejeção. E aí começa a mandar menos aporte nutricional para os tecidos. E mandando menos aporte nutricional para os tecidos, a gente pode entrar no choque circulatório. Então chega menos sangue, os tecidos com menos sangue podem entrar em falência. Por quê? Por causa de uma sepsemia. Então, uma pessoa morreu por sepsemia, morreu por causa do choque séptico. Pode ser outro motivo também, né? Pode ser que a própria bactéria matou os órgãos lá, mas se entrar em choque, pode levar à morte por causa disso. A histamina provoca uma vasodilatação. No caso, tu tem uma infecção no dedão, uma vasodilatação só no dedão. Uma infecção na orelha, uma vasodilatação só na orelha, para chegar às células de defesa lá. Mas nesse caso está generalizado para o corpo todo. Então a histamina está circulando por todo, está vasodilatou todo o teu organismo. Vasodilatou todo o teu organismo, diminui o retorno venoso. Diminui o retorno venoso, diminui a pressão da ejeção, diminui o débito cardíaco e diminui a pressão. Então menos sangue está chegando para os tecidos, que pode levar ao choque circulatório por falência de órgãos, por deficiência na nutrição desses órgãos, desses tecidos. Lógico, como eu estou dizendo, é uma coisa de agora para amanhã, né? É uma coisa que vai demorar um tempo, mas se perdurar, se continuar, se não for tratado, essa dilatação não for tratada, se esse retorno venoso deficiente não for tratado, né, pode levar a um choque, pode levar à morte. Notem que o coração está normal, mas o retorno venoso diminuiu por causa da sepsemia. Algumas das causas mais típicas de choque séptico são peritonite, né? O que é peritonite? Então, principalmente, né? Você vê muito em cachorrinha, em cadela, piometra ou piômetra, infecção do útero, né? Me lembro que a gente tinha umas piômetras que abria o útero, era leite condensado saindo de tanto bactéria que tinha, aquele pus generalizado, tá? Então, a peritonite consequente à disseminação da infecção a partir do útero. Então, a infecção começa aqui, mas começa a se alastrar, né? Frequentemente resultado de aborto instrumental, pode ser. De aborto. Peritonite consequente à ruptura do tubo digestivo, causada ocasionalmente por patologia intestinal. Por exemplo, até mesmo a cólica equina pode, se não tratada, né? Mas tem uma ruptura, comeu um pedaço de osso, um cachorrinho que comeu osso de galinha, rompeu o trato, pode se gerar uma peritonite, pode essa peritonite se extravasar por todo o peritônio e, consequentemente, essa patologia
se extravasar por todo o organismo e gerar um choque séptico, tá? Justamente por causa da liberação de histamina em todo o organismo. Infecção generalizada causada por infecção cutânea, tá? Aeromonas hidrófila. A Aeromonas hidrófila é uma bactériazinha que está na água, é normal, ela está ali, nós tomamos água com ela, a gente toma banho com ela, não é nada. Não tem problema nenhum essa bactéria. O problema está quando a gente está com baixa imunidade, tá? Se tu entrar num lago, numa piscina contaminada com aeromonas, e tu tiver cheio de corte, cheio de problema, né, e baixa imunidade, extremamente baixa imunidade, uma doença autoimune, por exemplo, e tu chegar ali com corte, com ferida na pele e entrar, a bactéria vai se alojar nesse local. E como tu está com baixa imunidade, com essa bactéria morre muito fácil, mas a gente tem baixa imunidade, uma doença autoimune, alguma coisa parecida, ela vai tomar conta. E esse problema da Aeromonas hidrófila é aquela infecção cutânea, tá, gente? Ela se localiza bem ali como é que se diz, como é que é o nome daquele, anatomia fibromuscular, embaixo da fibra muscular tem a fáscia muscular, tá? Você já deve ter visto a anatomia do músculo, né, as fáscias musculares. E a Aeromonas é uma bactéria que se localiza bem na fáscia muscular, e ali é pouco nutrido, pouco irrigado por vasos sanguíneos. Então, medicamentos e drogas, fármacos de uso sistêmico, oral ou parenteral, enfim, não vão chegar ali. Muito pouco vai chegar ali porque não tem aporte sanguíneo em fáscia. E ela, como não tem, é difícil de tratar justamente por esse motivo, né? Acaba se crescendo e causa uma infecção generalizada. Muitas vezes tem que amputar membro para tentar conter a infecção. Tá? Então, é uma bactéria simples, fácil de matar, mas se ela tomar conta, complica, porque é difícil depois do tratamento com ela. Tá? Então, se tiver com imunidade baixa, evitem tomar banho em rio. Infecção gangrenosa generalizada, causada especialmente por bacilos da gangrena gaseosa. Mesma coisa, né? Disseminando-se no início dos próprios tecidos, finalmente até os órgãos internos, especialmente o fígado e pelo sangue. Tá? Então, a gangrena gaseosa, bacilo da gangrena gaseosa, é muito semelhante, né? Ele se dissemina e depois é difícil de tratar. Tá? Infecção passando para o sangue a partir dos rins, das vias urinárias, causando frequentemente por bacilo cônico. Então, qualquer infecção, gente, né, que possa causar uma sepsemia, qualquer bacilo, bactéria que consiga ganhar a rede vascular e se disseminar pelo organismo. Tá? Isso é sepsemia. E se essa sepsemia não for tratada a tempo e provocar, essa própria sepsemia provocar uma vasodilatação generalizada, a gente pode entrar em choque. Por último, choque anafilático, foi o que eu disse para vocês, né? Picada de abelha, picada de aranha, picada de cobra, enfim, anafilaxia. É uma condição alérgica, tá? Em que o débito cardíaco e a pressão arterial costumam cair muito, justamente porque é muito parecido. No choque anafilático, ocorre a liberação de histamina. É a mesma coisa quase. Um dos efeitos principais é de fazer os basófilos do sangue, os mastócitos, tecidos pericapilares liberarem histamina ou substâncias semelhantes à histamina. Então, o choque anafilático é muito semelhante ao choque séptico nesse sentido. Né? Os dois ocorrem pela liberação demasiada, né, de histamina. Um choque anafilático, se for ali uma local, como o séptico, né, a histamina está local. O séptico não, uma infecção, né? O séptico já está no nome dizendo que foi generalizado. Mas uma infecção local vai ter histamina local, né? A anafilaxia local também. Então, uma picada de abelha, só a mão inchou, né? Tudo bem. Agora, se tu tiver um problema de anafilaxia, se tu for sensível, né, e tiver alergia, que a gente diz, uma condição alérgica, né, os teus basófilos ficam bem loucos quando percebem esse tipo de antígeno, né, esse veneno da cobra, veneno da pulga, do cachorrinho, enfim, eles começam a liberar histamina generalizada.
E aí a gente entra na mesma coisa, né? Então ocorre a liberação de histamina muito semelhante ao que aconteceu ali. A histamina causa vasodilatação, e mais vasodilatação, diminui o retorno venoso, o que diminui a pressão arterial e pode levar ao choque circulatório. Olha aqui, a histamina. O que a histamina faz, que eu falei tanto? Aumenta a capacidade vascular devido à dilatação venosa. Também dilatação das artérias, consequentemente, grande redução da pressão. E grande aumento da permeabilidade capilar, com perda rápida de líquido, proteínas para os espaços teciduais. Tudo isso faz com que diminua o retorno venoso. O efeito final é uma grande redução do retorno venoso, muitas vezes o choque é tão grave que a pessoa morre em alguns minutos. Morreu de picada de cobra. Na verdade, morreu de choque anafilático. Então, a injeção venosa de uma grande quantidade de histamina também causa o que a gente chama de choque histamínico, que é igual. Então, quer matar alguém, gruda histamina nela, bastante. Não fui eu que falei isso. Então aqui, gente, esse último quadro mostrando para vocês todos os caminhos do que pode acontecer, né? Diminuir o débito cardíaco, diminuir a pressão arterial, diminuir o fluxo sanguíneo sistêmico. Essa diminuição do fluxo sanguíneo sistêmico, né, pode levar a uma coagulação vascular disseminada, né? O sangue fica tão lento, tão devagar, que pode coagular. O que leva a uma diminuição do retorno venoso, que coagulou, então não retorna mais, né? Leva a uma diminuição do retorno venoso, o que vai levar a mais diminuição do débito cardíaco, e aí entra por exemplo, aqui no círculo vicioso, né? Mais diminuição até que morre. Ou também essa diminuição do fluxo pode diminuir a nutrição dos tecidos, que vai levar a uma isquemia tecidual, liberação de toxinas, né? Quando libera toxinas, tem liberação de histamina também, aumento da permeabilidade capilar, né? Por causa da histamina, liberação de toxina, aumenta a permeabilidade capilar, o que diminui o retorno de sangue, né? Diminui o volume sanguíneo, diminui o retorno venoso, ou seja, todos os mecanismos mostrando para vocês aqui como é que se dá o tal do círculo vicioso. Diminuição da nutrição do cérebro, diminuição da atividade vasomotora, dilatação vascular, acúmulo de sangue nas veias, o que leva a uma diminuição do retorno venoso. E aí vai. Diminuição do fluxo sanguíneo, diminuição da nutrição cardíaca, o que leva a uma depressão cardíaca, o que leva a uma diminuição do débito cardíaco. Enfim, é um ciclo vicioso, como bem está determinado aqui, que acaba virando uma bola de neve. E se não tratado, então a gente chama de choque. E a pessoa, e o chocado, né, a pessoa que está chocada, se não for feito um tratamento muito agressivo com ela, vai chegar à morte. Certo? E aí, gente, é isso aqui. 9h28, 2 minutos para terminar. 2 minutos para terminar. 1h22, né?